Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E o tema desse episódio é sobre o seguinte: eu vejo muita gente tratar o presidente Jair Bolsonaro como se ele fosse um herói trapalhão. É como assim? Vou chegar lá. Bem, a gente vê como a mídia, como a oposição a ele acabam o tratando. Falam que ele é pior aí que ditadores aí, sempre comparam com ditadores aí de outros tempos. Falam que ele é autoritário, que ele é do mal. Mas assim, na prática, assim, na realidade, ele nunca tomou uma atitude autoritária, porque autoritarismo para mídia é bater boca, assim, porque não pode assim, fala mal de jornalista, porque eu já falei vários motivos aqui, né? Ah, porque eles são aí tratados como os guardiões da democracia. E também aí é porque tem aquela coisa do imaginário, isso também quanto a faculdade tem, graças aí a Paulo Freire, aquela coisa do agente de transformação social. Então, por isso que não pode falar mal de jornalista. A não ser que ele seja aí, né, o político tal, ele seja da mesma ideologia do jornalista. Pode fazer o que quiser com ele, mas não, vai dar um jeito de passar pano. Mas no caso de Bolsonaro, não. Qualquer coisa que ele rebata a mídia, logo é taxado de autoritarismo, como se fosse qualquer outro ditador aí que passou aí, né, ao longo da história. Entretanto, aí falando mais sobre assim a isentosfera e também o pessoal da direita, tratam o assim, da isentosfera tratavam. Hoje eles odeiam o Bolsonaro igualzinho à esquerda. Então, as opiniões acabam sendo aí idênticas sobre Bolsonaro. Eles comparam com o ditador e você sabe muito bem a história. Mas antes, quando eles achavam, né, achavam que fingiam aí que apoiavam, tratavam aí o presidente, né, agora presidente, como se ele fosse um herói trapalhão. E não é à toa que eu coloquei aí como, né, arte aí do episódio, aí Bolsonaro desenhado por André Guedes. Principalmente daquela série que ele fez lá dos zumbis em Brasília, né, que falava, né, da corrida presidencial e tudo mais. E aí ele retratava Bolsonaro como se fosse realmente um herói trapalhão. Como assim? Como é que é o herói trapalhão? A gente tem vários exemplos assim, né, na cultura pop. Temos aí o Chapolin Colorado, lá o John English, que é o que interpreta, né, o mesmo do Mister Bean, né, o Rowan Atkinson. É o herói trapalhão. Enfim, tem vários exemplos aí de heróis trapalhões aí na cultura, né? Mas isso aqui. Vai pensar que é o Zantão Cult, mas não, é o Zantão Cast aqui. Então, o André Guedes, ele retrata Bolsonaro como se ele fosse um herói trapalhão, sabe? E agora, né, quando ele faz alguma coisa, desenha Bolsonaro, faz algum vídeo sobre Bolsonaro, é com ódio, aquele mesmo ódio que os chargistas esquerdistas fazem a Bolsonaro. Mas assim, não vou dizer que foi isso que induziu certas pessoas aí de direita a acharem Bolsonaro também um herói trapalhão. Mas, digamos assim, foi uma das coisas que acabou induzindo a esse imaginário. É porque eu digo isso, como é que. Assim, como é que. Acabam retratando aí Bolsonaro como se ele fosse um herói trapalhão, né? É por causa. Muita coisa assim, a imprensa coloca assim, certas coisas do governo, alguns equívocos, tudo mais, algumas coisas, assim, erro de digitação, erro, alguma coisa, alguma gafe e tudo mais, aí e ficam lá, assim, batendo nisso o tempo todo, para dar aquela coisa no caso, assim, da oposição, vai dizer, governo incompetente, não sei o quê,
é ignorante, não sabe de nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já do lado que seria de apoio, aí fica falando, fica fazendo atrapalhada. Ah, mas atrapalhada, o governo faz muita atrapalhada, que não sei o quê. Aí vem o pessoal fica falando, olha, só apoia Bolsonaro porque a oposição é bem pior. Aquela coisa do morde e assopra, né? E também, né, aquela coisa, também do jeito, né, tiozão de Bolsonaro, né? O jeito, já falei aqui, né? No episódio chamado O Grande Churrasco, né? Porque fala assim, né? Eu vejo muita reclamação da oposição, até mesmo pessoas aí te dizem aí apoiadores, aí falam que o presidente governa o país como se estivesse num churrasco, sabe? E não é um presidente de verdade, não tem a liturgia do cargo, é aquela coisa de sempre, né? Por causa desse tiozão dele. E aí justamente, aí vem aquela coisa. Aí é aquele, também eu falei no episódio chamado, né, o intelectual de aparência. Por quê? Porque eu já falo assim, um político assim, né, uma coisa até rara, né? Ter esses políticos de jeito tiozão, né? E que assim, até o momento não sabe assim, nada de errado, tipo, principalmente corrupção, né? Assim, errado ter um tipo desse assim, político, aí acha, pô, jeito tiozão, tal, aquela coisa, naquele jeito, e aí vai ser fácil, né? Influenciá-lo, pautá-lo. E aí aquela coisa, acha que ele é. O cara assim, ele não tem aquela aparência de ser um intelectual, tipo o Fernando Henrique Cardoso, né? Então vai ser fácil aí dobrar. No caso da isentosfera pensava nisso, né? E agora a gente da direita pensando também, vai ser. Aí vai lá o pessoal dando seus palpites, o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o presidente tem que fazer tal coisa e tudo mais, tá. E aí quando o presidente não acata isso, vamos dizer assim, aí ficam falando, aí tá cercado de isentões, tá cercado de general isentão, de que quer perseguir conservadores e tudo mais. Aí fica com essa coisa, né? E aí dá aquela impressão que o Bolsonaro ele está sendo aí, né, blindado por generais. E pior, aí sendo. Fala como se ele fosse tutelado pelos militares. Pelos militares que colocou lá como ministros, né? E outros cargos. Como se eles estivessem ali controlando o presidente. Por conta meio que dessa subestimação, que também já falei aqui, sobre, né, a figura do presidente. Mas eu falo mais do pessoal da exantosfera, que ficava aí desprezando, né, Bolsonaro, aquela coisa. E aí depois viu que não conseguiram cargos e tudo mais, aí se juntaram aí à esquerda petista, à esquerda psolista, aí na oposição. Já como falei, o pessoal aí da direita também fica naquela coisa, acham que poderia muito bem aí pautar o presidente também, fazendo seus palpites, principalmente, né, essa coisa de ser contra o STF, né, o autoritarismo do STF. Aí sempre fala para o presidente fazer tal coisa, fazer alguma coisa contra esse autoritarismo, perdão. E aí fala, não, tem que prender ministro, tem que usar a lei e tal, tem que fazer não sei o que, isais. Aí quando ele não faz nada, aí começa, aí vem aquela decepção. E aí acham que. Aí fala, não, tá sendo tutelado por militar, que não tá deixando. Eu vi até dizendo assim, aí não tá combatendo o comunismo por causa dos generais lá. Porque os generais são aí favoráveis à China. E de fato tem, né? São favoráveis aí ao Foro de São Paulo. Então, aí por isso que não pode. Aí, por isso que o presidente não tá combatendo o comunismo. Lembrando que eu já falei aqui, né? Precisa chamar do comunismo e o povo, né? Olha, não é fácil, né, combater o comunismo, porque eles estão camuflados, né? Porque aquela coisa, vai ficar falando de comunismo hoje,
Aí falar, ah, essa é a teoria da conspiração, o comunismo acabou na queda do Muro de Berlim e tudo mais. Aquele papo de sempre. E aí comunistas de hoje estão usando várias pautas, né? O Olavo de Carvalho fala, né? Comunistas usam trocentas ideologias. Pra quem fala que comunismo é uma ideologia, né? Então, é isso que acontece, né? Porque eles acham. Aí vem realmente o pessoal aí da rede social fica reclamando, né? Se diz apoiador do presidente, fica reclamando que ele não faz nada, que. Ah lá, que. Reclamando do jeito tiozão dele, das mitadas e tudo mais. Lembrando que isso não é só exclusividade da exantosfera, né? De ficar reclamando de mitadas, né? Aquelas frases assim de efeito, tudo mais, aquelas frases engraçadas, aquelas respostas rápidas assim ao mente a jornalista. Também o pessoal incomoda muito com o presidente por conta disso. Mas quando ele realmente adota assim o tom mais brando, vamos dizer assim, o pessoal reclama também. Falando que, nossa, tá sendo politicamente correto. Aí fala, aí aquela história, foi o general que mandou fazer isso. Ah, foi o Centrão, foi não sei mais quem. Enfim, nunca é aquela coisa. Não é sempre lá o presidente está sendo controlado. Está sendo controlado, nunca. Ele não pensa por si só, entendeu? É o mesmo desprezo que a esquerda tem. Guardado as devidas proporções, claro. Enquanto a esquerda fala assim, ah, o cara é ser ignorante porque é fascista, nazista, como tem o episódio aqui, né, a ascensão do nazifascismo, que tem com a participação do Andrés Barreto, né, onde a gente comenta sobre isso. Aí fala assim, fascismo, nazismo é tudo causa de ignorante, sabe? Quem é ignorante é fascista, nazista. Quando é justamente o contrário, tem toda uma questão cultural por trás, para o povão aceitar essas ideologias assassinas. Agora, aí fica aquela coisa na faculdade, falam muito isso, na academia, né? Falam muito sobre isso. Principalmente Massa Tiburi, a ascensão do tecnonazi, turbo, fascista, tô falando sério, tá? Tem um livro dela falando sobre isso. Aí, por causa da ignorância aí de Bolsonaro, dos eleitores dele e tudo mais, já do lado assim que deveria ser de apoio, acabam falando assim, não, quando ele toma uma decisão que é contrário do que o pessoal da rede social tá falando, aí pronto, não foi por ele que. Não é eles, são os militares, são o centrão, são sabe Deus quem e tudo mais, não. Porque é aquela coisa, como eu falei, queriam, assim, graças aí aos seus palpites, pautar o presidente. Achando. Mas assim, é um, é um governo assim, não é fácil. Não é fácil a questão de governar. Assim, aquela coisa, é a diferença da teoria e da prática. Há uma grande diferença sobre isso. Não adianta você ter lá todo o conhecimento sobre os comunistas, sobre os atuais, né? O pessoal da esquerda, a atual esquerda. Aí o negócio que eles têm internacionais, com questão do Foro de São Paulo, questão com a China, questão lá com União Europeia e fundações, o caramba quatro. Não adianta aí se esse povo ainda domina a política. Como é que vai adiantar isso? Já aí vamos chegar na parte aí da questão porque eu não entendo por que essa subestimação a Bolsonaro. Porque ele tá aí há mais de 30 anos na política. Aí quando a gente fala isso, aí fala, o que que adianta, né? O que que adianta ter tantos anos de política e o cara, o cara tá sendo, não faz nada, que não sei o quê. Olha, isso faz uma diferença tremenda. Tanto tempo aí principalmente aí de congresso. Porque
Olha, não dá pra ficar alheio, não dá pra ficar tipo quase aí 30 anos aí alheio aí as, as politicagens aí no Congresso. É sacanagem do Congresso. Então, quando né, agora presidente, né, aí fazem negociações com o Centrão, isso né, sem envolver né, propina, sabe muito bem o que fazer, porque o Centrão é aquela coisa, eles vão ali igual biruta de aeroporto, eles vão de acordo com a direção do vento. É claro que são pessoas bem perigosas, né? Que aí, justamente por conta disso, eles podem aí fazer trairagens. Essa é a verdade. Mas também podem ser úteis. Não dá pra, assim, esperar boas intenções. Mas é o que dá pra fazer, né? Mas não, o pessoal quer ter aquele imaginário do. Não, tem que aprender todo mundo, tem que. Aí meter o louco, pé na porta, tudo mais, sendo que isso vai ser pior para a imagem do Brasil. Isso vai ser pior e assim, internacionalmente. Aí vai ficar aquela coisa, não tem que ligar para isso. Ué, mas né, é complicada a situação. Como eu falei, a questão da política existe uma grande diferença entre teoria e prática. Na teoria a gente aquela coisa, você tem assim, se pegar mesmo a questão do comunismo, na teoria é tudo assim excelente, na prática vê o que acontece, né? Milhões e milhões e milhões de mortos. Não é só o comunismo, mas qualquer tipo de revolução é isso. Na teoria é maravilhoso, na prática são milhões e milhões de mortos. É isso. É uma coisa na política atual brasileira, né? A teoria, assim, tudo é ótimo, tudo a combater o comunismo, tudo mais, aí chega na prática, a situação é muito complicada. Você tem que fazer negociar com o Centrão, não tem jeito. Mas aí, quanto, né, finalizando, e quanto aí a questão de gafes, né? De gafes, de não sei o que, né? Atos falhos, os cambal né, do presidente, dos ministros e tudo mais. É que é como eu falei no último Zentão Cast sobre essa questão do governo ideal, né? O pessoal tem muito aquela coisa do um governo que funcione feito um relógio. Isso é muito difícil de acontecer, não vai, não tem o governo infalível, o governo sem erros. Exceto o reino dos céus, né? Mas isso é outra história. Mas assim, falando assim na prática é muito difícil aquele governo sem falhas, né? Felizmente é isso, vai ter erros, vai ter. Mas aí o pessoal fica muito. Por quê? Assim, a imprensa foca muito nos erros. Aí o pessoal fica também. Aí, por tabela, acaba também só focando nos erros. A imprensa joga alguma coisa, joga com um detalhezinho besta e tal. Aí fica jogando, massificando aquilo lá. Aí o pessoal da direita só comenta sobre aquilo. E aí deixa. Aí tudo que o governo tá fazendo, né, de bom, né? Porque também tá. Vamos lá, né? Tudo de ruim, né? Não, tem que divulgar o que é bom também. Então, acaba, né, tirando de foco, né, coisa boa que estão fazendo, tá, só por causa de um detalhe besta lá. Aí é que a imprensa fica só falando, aí tem que ir lá ficar respondendo os lacradores que só ficam focando naquilo. E aí acaba tirando o foco aí. Mas a verdade é essa: não existe nenhum governo, nenhum presidente que seja infalível. Ele sempre vai fazer assim, sempre vai fazer alguma coisa assim de errado,
Mas esse líder perfeito não existe. Não existe aqui, eu falo assim, né, entre os homens, né? Não existe líder perfeito. Não existe, né, governo que funcione tudo certo. E para ajudar, para não dizer o contrário, aí tivemos aí o, né, André Guedes no passado colocando esse imaginário, né, ajudando aí a colocar esse imaginário de que, né, Jair Bolsonaro seja aí um herói trapalhão. Seja um cara que faça muitas trapalhadas. Seja aquele cara, aquela pessoa bem intencionada, mas que faz muitas trapalhadas. E faz com que, até assim, porque assim, o pessoal da exatosfera gosta o quê? Uma pessoa tipo o Fernando Henrique Cardoso. Que ele é, né, intelectual, tudo mais. Ai, fala não sei quantas línguas. E o pessoal da direita acaba também entrando nessa. Por conta da imprensa ficar só batendo nessas trapalhadas. E aí fica falando, que Bolsonaro é tiozão, que é inculto. Aí eu tenho que ser o cara que fale aí, saiba tudo de comunismo, de conservadorismo. E aí, não, ele tem que ser ser o presidente. E o mais importante, que saiba combater o STF. Aí já Bolsonaro não sabe de nada e tudo mais, aí tem que dar trocentos palpite, que já falei aqui no episódio chamado Estratégias e Palpite, sempre são estratégias suicidas. Então, é isso que eu vejo do pessoal que pensa assim, né, de Jair Bolsonaro, tratando aí como o herói trapalhão, enquanto a partida da imprensa e da esquerda, que o tratam como se ele fosse, né, um dos piores ditadores aí que já tivemos. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.